Olá, boa tarde, investidores. Sejam muito bem-vindos a mais um Cara a Cara com o Gestor, aquela oportunidade única e exclusiva do mercado financeiro brasileiro que você tem de conversar diretamente, sem nenhum intermediário, com o seu gestor favorito. Então aproveite esse canal, essa oportunidade para tirar todas as suas dúvidas. Como eu sempre falo aqui, né, não tem mais aquela desculpa de, poxa, eu não coloquei dinheiro no fundo porque eu não conheço o gestor, porque eu não sei o que ele faz, porque eu não sei o que ele está pensando. O Cara a Cara com o Gestor resolve esse problema e você pode falar diretamente aqui com o nosso convidado, né? Estou aqui com o celular na mão, como eu sempre brinco também, não estou aqui viajando, olhando outras coisas, estou no chat do programa, exatamente lendo as perguntas, lendo os comentários de vocês, para conseguir trazer aqui as perguntas ao vivo e da melhor maneira possível para os nossos entrevistados, tá? Então é isso. Antes da gente começar o nosso bate-papo, aquele pedido tradicional, já curtam aqui o nosso canal, compartilhem esse conteúdo, o seu apoio é extremamente importante para cada dia mais a gente poder trazer esse incentivo aqui para os nossos investidores e esse conhecimento para os nossos investidores, tá? Então, hoje é um prazer aqui receber, né, o Alexandre e o Eduardo da Skade e vão contar tudo para a gente aqui sobre como fazer uma gestão de um fundo de ações com elevado controle de risco e com cuidados ali para evitar grandes perdas, né? Então, sejam bem-vindos aí ao Cara a Cara, né? Espero que a gente possa contar tudo aí para os nossos investidores, né, Alexandre e Eduardo? Boa, obrigado, né? Boa tarde aí, Vitor, boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando e obrigado aí por passar esse tempo com a gente e conversar, ajudar a gente a entender aí quais são as dúvidas e ver onde a gente pode melhorar, onde a gente pode atender melhor os investidores. A gente que é fã do Banco Modal, clientes, investidores e parceiros. É isso aí. Então vamos lá. Eu vou fazer a pergunta mais famosa do Cara a Cara com o Gestor, né? A pergunta que a gente que foi motivada por uma pergunta de um investidor nosso, tá? Eu roubei essa pergunta de um investidor nosso aqui. Eu não fazia essa pergunta anteriormente. E ele uma vez ele mandou no chat falando assim: por onde andam os gestores? O que eles fazem? O que comem? Por onde vivem? Né? E aí eu achei interessante a pergunta que ele mandou com esse tom de brincadeira, que ele queria conhecer um pouco mais, né? O que é um gestor, como que um gestor vira gestor. Então contem aí pra gente, fique à vontade quem quiser começar primeiro. Como é que vocês viraram gestores de investimentos? Né? Qual foi a trajetória profissional de vocês? Boa. Contar um pouco, a minha já começa com o começo da própria Skade. Eu estudei administração, estudei na SPM, fiz pós-graduação na SPM aqui em São Paulo. E sempre mexendo com ações. Trabalhei com incorporação por um período curto de tempo, era muito lento. Para mim, sempre ficava alguma coisa tipo, putz, demora para acontecer as coisas. E sempre mexendo no mercado de ações, comprando e vendendo ações, fazendo um portfólio para mim. Fui buscar me aprofundar, estudar mais sobre o mercado. Acabei indo parar no Family Office, que tinha uma parte de ações, e eu ajudava a cuidar dessa parte de gestão das ações, e depois que eu assumi essa parte da gestão das ações, num clube de investimento, que começou a ir bem, foi indo, foi subindo nos últimos 10 anos. A gente teve agora, já com o fundo, conseguimos subir 600% contra 54% no Ibovespa, então foi um belo ganho, e daí, naturalmente, a ideia apareceu junto com o Credit Suisse de montar um fundo. Eles falaram, pô, você está indo bem, o pessoal quer entrar, o clube está performando, por que você não faz um fundo? Então, eu falo com o Edu, a gente conversa bastante que o Skade nasceu de parto natural, que era uma coisa que foi os passos dados e o gostoso do processo, além de, claro, ter performado, é que a gente viu desde o começo, não foi parar numa gestora já rodando, a gente montou com a nossa cara, do nosso jeito, com as nossas estratégias. O Edu sempre trocou figurinha comigo, a gente se conhece há muito tempo, então 14 anos, 15 anos que na gestão do clube, o Edu já participava indiretamente, sempre conversando e colocamos essas estratégias com 10 anos de teorias que se provaram vencedoras, e a gente continua no fundo colocando essa mesma aplicando a mesma estratégia que vem sendo aplicada nos últimos 10, 11 anos.
E o Edu... É interessante que vocês foram para o game, como a gente costuma dizer aqui, já diretamente com recurso próprio, né? Assim, vou pegar o meu dinheiro e vou aprender a fazer isso aqui com o meu próprio dinheiro, já que eu sou entusiasta, para provar que eu sou bom, né? E aí depois se profissionaliza, monta estrutura de gestão e tudo mais que foi feito, né? E foi por causa disso, porque a gente estava indo bem com os nossos recursos, era um family office, tinha algumas outras pessoas querendo entrar, e daí começa a se espalhar que está indo, todo mundo que você está fazendo, o que você está comprando, fala, entra no fundo, né? Não dá. Facilita a vida, É uma carteira de ações no fim, né? E você pergunta, que ação eu compro? Não sei. Que fundo você compra, eu te ajudo. Mas que ação é muito mais complicado. Até porque se você acerta a ideia do cara, você erra. A gente aqui não sabe nada. Tem muito disso no mercado. Alexandre, engraçado que você contou da sua história aí, né? Você começou praticamente já dentro da empresa que você acabou fundando depois. A empresa não existia, era um clube, e você fundou a empresa por culpa do teu clube, né? Então, é uma história ligada a uma única empresa no mercado financeiro. Que no fim é uma história de uma estratégia, né? É isso. Que a gente aplica. A estratégia chegando onde ela deveria chegar. A gente brinca aqui dentro, né, Vitor, que a Skade, a gestora Skade, é consequência do êxito dessa estratégia. Então, sim, que para fazer o Skade FI, a gente precisava fazer a gestora. Foi um processo que atrasou, que demorou quase 2 anos, 1 ano e meio para fazer a gestora. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Mas o Skade FI ele já vinha acontecendo, as estratégias já vinham sendo executadas, estava esperando as autorizações, tudo para transformar em fundo e fazer a gestão aí com a empresa, a gestora de recursos em cima. Tanto é que na nossa lâmina, a história o gráfico, o histórico do fundo, a Ambima, inclusive, permite que a gente use o histórico do clube, porque é uma continuação de uma estratégia. Só para terminar, no fim, o Edu, que estava saindo numa gestora que ele estava trabalhando, queria montar um fundo dele também, daí eu falei, vamos fazer junto. A gente já Edu, você antes, então, já tinha alguma experiência. Pelo menos não vamos ter 3 pessoas aqui, porque a minha história também, entrei aqui de estagiário uma década atrás e estou aqui até hoje. Então, pelo menos não teremos 3 pessoas que só trabalharam em uma única empresa no mercado financeiro, né, nessa live. Exato. Que a gente acha sempre que, no fim, quando você chama alguém para fazer a gestão, é como você coloca o termômetro para medir a temperatura da água, ela muda. Então, a gente está acostumado a fazer de um jeito, coloca uma outra cabeça aqui dentro, tem que ser muito bem pensado. Sim, tem que ser tudo porque muito ponderado. Muda tudo, o cara vem com uma outra história. Porque a gestão de recursos são pessoas. Né? Se você, a estrutura, o gestor é um prestador de serviço. Então ele presta um serviço. O serviço tem sistema, tem controle, mas ele ainda é muito resultado das pessoas que estão ali. No fim, a gente acha sempre que se não precisasse do gestor, da figura humana, tinha um vencedor e o resto todo mundo ia investir nesse cara, porque as máquinas resolvem. E acho que vai além disso, né? Não é só... A pessoa, às vezes, ela é muito boa, mas ela não consegue trabalhar em equipe com aquela equipe específica. Exato. Ela se dá melhor com uma outra equipe, a complementariedade. Às vezes tem um estilo mais agressivo no dia a dia, outras vezes tem um estilo um pouco mais sereno, que não combina com uma equipe que eventualmente é mais agressiva. Isso aqui eu sou um cara que gosta muito de esportes, né? E eu vejo muito de montagem de equipe de gestão, algo muito próximo do que você vê na montagem de um time, né? Seja ele do que de esporte. Precisa de características complementares, né? Não adianta você ter um gestor brilhante se você tem um back-office muito ruim. O cara vai ganhar dinheiro, mas você vai perder muito dinheiro com erros operacionais. Então tem uma série de equilíbrios ali que são finos, que são muito difíceis de ser feitos, principalmente no Brasil, que aí junta tudo isso com a dificuldade de ser empresário, né? Que é uma coisa muito complicada. E que muitas vezes você só percebe quando está indo mal, quando começa a dar uma barrigada, quando tem alguma crise, porque quando está indo bem, como toda empresa, ela aparecem gargalos ali, transborda para um lugar. Mas isso que você falou, Vitor. Às vezes o melhor não é ter o melhor jogador de cada posição, mas é ter os que juntos funcionam melhor pro time. Por isso que a gente tem... Não, desculpa, só também manter uma equipe sempre pequena, enxuta,
para poder ter bastante, tipo, troca de opiniões, mas não ficar batendo cabeça. E, bom, acabou que o papo fluiu aqui nesse assunto, né? Como eu falo aqui, é muito bom fazer essa pergunta, porque ela sempre traz aqui curiosidades e outros aspectos muito além só do histórico profissional. E a gente acabou contando já um spoilerzinho da Skade, né? Então, a Skade acabou surgindo, né, de uma vontade de vocês, de um próprio clube de investimento. Só para quem aqui não está familiarizado com essa palavra, pessoal, o clube de investimento, ele é muito similar a um fundo de investimento. Porém, ele possui algumas regras específicas ali, como um máximo de investidores, mínimo de investidores, e você não precisa ter uma gestora oficial para fazer aquela gestão do recurso. Os próprios cotistas do clube, digamos assim, podem fazer a gestão dos recursos, tá? Então, aqui no caso, os dois faziam a gestão do clube de investimento, que depois deu tanto certo que eles resolveram montar um fundo de investimento para poder vender para terceiros, porque aí acaba com essa limitação de um veículo que é um veículo, um pouquinho menos sofisticado, é um pouco mais amador do que o fundo, né? O fundo é um veículo mais profissional. Então, a Skade surgiu de um clube deles mesmos aqui, que acabava tendo amigos querendo investir. Chega um momento que não dá para ter, se eu não me engano, são 30 investidores, o máximo que o clube permite, né? Eu posso estar errando aqui, mas acho que são isso. E tem clubes enormes, clubes com 800 milhões, um bi. Mas só no máximo 30 investidores. O problema não é o tamanho do clube, é a quantidade de investidores, né? Então, no fundo, não tem essa limitação, né? O clube geralmente são family offices que montam para alguns conhecidos, investidores, turmas que saíram de alguma coisa e querem montar alguma coisa junto, e começa geralmente com um clube. E aí vocês foram do clube e estruturaram a Skade, né, que é a gestora, e agora tem o Skade Fique FIA. Então, assim, a gente acabou já dando um spoiler um pouquinho da gestora, né, contando um pouquinho de onde ela surgiu, como ela era. Conta pra gente resumidamente aí como é que vocês estão hoje, né, equipe, né, como é que vocês se posicionam hoje, e já conta pra gente qual o segredo dessa estratégia desse Fique FIA que deu 600%, contando desde o histórico de clube até o histórico atual aí de retorno. Então, vamos lá, né? Então, hoje a gente está em 7 pessoas aqui, né? É uma equipe enxuta. A gente já nasceu com controle de risco eletrônico, né? Então, a gente é muito atento às métricas de risco. A gente nasce com... a gente nasceu inicialmente como um produto do Private e do Credit Suisse. E a versão do modal é a primeira versão de varejo, né? Então, a gente nasce com estrutura já para atender os cotistas. A gente brinca, né? A gente criou uma estrutura para atender o modal. Uma estrutura para atender as demandas que não são só sobre a gestão de ativo, mas também sobre dúvidas e eventuais esclarecimentos que cada um vai ter a sua questão, o seu posicionamento. Eu não falei, né, mas eu venho fui criado no departamento de análise, né? Então, fui analista, fui sell-side durante um tempo, depois fui buy-side, fui do Fator Sinergia, que era um fundo com lock-up, um fundo fechado, um fundo especializado em ações ilíquidas, small caps, e fui da Franklin Templeton, passei um tempo na Inglaterra, em Londres também, mas a gente, né, cá entre nós, a gente brinca, quem gosta, trabalhar nisso é bom, é gostoso, é legal. Trabalhar nisso na sua empresa é muito mais legal. Né? Então, a gente brinca aqui que é uma grande verdade, que daqui 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, se Deus permitir, você vai falar com a Skade e vou estar eu e o Alexandre aqui. A gente não tem para onde ir, a gente não quer ir para outro lugar. Isso aqui é feito com a nossa cara, com a nossa estratégia, para seguir o que a gente entende como o ideal para investimento inicialmente em renda variável. Para ser uma opção de investimento, é óbvio, tem muitas casas. Tem muita gente boa. Mas para a gente, seguindo com essa estratégia, quem quiser investir em ações, a gente fala que passamos
o fundo se provou, a gente passou por uma diligência muito difícil lá no Credit Suisse, conseguimos superar no modal, não é fácil entrar, as diligências geralmente são muito puxadas, e conseguimos, né? No fim, também. E aí, entrando um pouco na questão da estratégia, mas como é que gerou esse retorno, né? O que vocês fizeram, né? Porque é importante falar o que a gente fez, porque é o que a gente vai continuar fazendo. O que a gente olha, né? A gente procura grandes distorções de preço. Então, o que é uma grande distorção de preço? Alguma coisa que, de repente, vale, sei lá, uma empresa que vale menos do que a empresa que ela comprou. A gente está começando a ver casos que quase chegam nesse nível. Uma holding, ou uma empresa que vale quase ou menos, às vezes, do que o caixa que ela tem dentro dela. Então, a gente está chegando em situações que estamos chegando nesses pontos. E a gente sempre, né, durante toda a trajetória do clube, do fundo, a gente mantém uma carteira relativamente concentrada, então entre 12 e 18 ações. 18 é o máximo que a gente seria acredita o nosso que você consegue limite. Descorrelacionar do Ibov, né, que é o nosso benchmark. 12 talvez seja um limite para baixo, abaixo disso você está correndo muito risco, e mais que 18, às vezes é melhor comprar o índice, você acaba tendo que ter tudo. Então, a gente tem chegado dentro desse meio termo. E a gente acha que quando você tem muito ativo dentro do teu portfólio, do teu fundo, fica difícil, ou pelo menos demanda mais você acompanhar isso. E a gente ainda é daquela escola... É melhor saber o que você está fazendo do que fazer o que todo mundo está dizendo para você fazer. Então, se a gente não estiver confortável, a gente não vai chegar e colocar o fundo para vender numa plataforma. Se a gente não está confortável com os investimentos que a gente tem lá dentro. Até porque, como você bem falou, tem recurso nosso, né, dentro do fundo. E é um fundo que ele fica bastante alocado. A gente não gosta de deixar dinheiro em caixa, estamos sempre quase 98% comprados. A teoria do skate é que se você quer investir num fundo de ações, o fundo tem que comprar ações, porque o que incomodava e a gente não gosta nessa é quando você coloca o seu dinheiro num fundo de ações e 30% de caixa. O cara está em caixa. Se eu quisesse fazer isso, eu faria, né? Tipo, eu dei para você, eu sei o risco que eu corro, então é para pôr em ações. E a gente está buscando justamente quem gosta, investidores de ações. Até que o nosso fundo é D mais 30, porque a gente não quer quem seja especulador do mercado que entra e sai rápido. A gente está nessa para o longo prazo, que é como a gente aprendeu e tem certeza que é o único jeito de se ganhar dinheiro na bolsa. E assim, a gente, né, dando sequência aqui no que o Alexandre falou, a gente não tenta acertar o timing, mas a gente tenta deixar o tempo trabalhar, né? Que são coisas um pouco diferentes. Mas, para te dar um exemplo, a carteira do Skate FIA, né, que é o fundo em que o FIC FIA investe, o FIC FIA aí do Modal investe, ele segura as posições por um tempo considerável, normalmente. Então, tem ações que a gente segurou mais de 3 anos. E esperando o resultado, e acompanhando, e vendo que estava evoluindo, que estava chegando onde a gente achava que chegou, e chegou um dado momento que a gente desinvestiu. E tem outras empresas que ficam um pouco menos, com 1 ano e meio, 2 anos. A gente fala que, como diz o David Tepper, um investidor famoso americano, o mais difícil, às vezes, é não fazer nada. Ficar esperando. E você fica louco para mudar de posição, você vê uma coisa subindo e você cai e fala, putz, no curto prazo até talvez faça sentido, mas você não vai acertar o timing sempre, a hora que você se dá mal, você não consegue mais voltar. Você caiu morto ali, e não vai mais, não sobe. Até falando dessa questão do caiu muito, né? Até eu já tenho aqui algumas perguntas, só lembrando aí, pessoal, que chegou depois aqui do início da nossa live, é uma live interativa, tá? Eu tô vendo que tem uma galera que chegou do fechamento do mercado, fechamento de mercado Leandro Martins, tem o Ronaldo Ferreira que chegou do fechamento de mercado,
o Macena Júnior, a Flaviana, nossa fã número 1 aqui do programa, que está sempre aqui com a gente, participando, falando, ajudando aqui a trazer conteúdo. Então, agradeço a todos que vieram aí do Fechamento de Mercado. E, lembrando, é um canal direto. Então, eu vou começar a fazer as perguntas aqui dos investidores e podem mandar outras, o que vocês quiserem saber aqui sobre papel, sobre mercado, o que puder ser respondido, vai ser respondido aqui ao vivo para vocês. E aí, falando dessa questão, né, das movimentações, do giro da carteira, das alocações de longo prazo, tem uma pergunta aqui do Éder, que ele pergunta, ele falou que ele viu que em 2020 vocês tiveram o maior drawdown da história, né, em torno de 48%. Em 2020, Covid, né? Então, um ano complicadíssimo. Porém, mesmo assim, vocês fecharam com performance positiva de 24%. Conta aí pra gente um pouquinho da recuperação. Né? Essa é a pergunta dele. Como que isso aconteceu? Conta que mágica foi essa. 2020 foi... Não teve mágica. A primeira coisa, não tenta fazer mágica porque não vai dar certo. Mas teve uma estratégia no fim, que a gente deu certo. Quando dá certo é ótimo. Quando teve 3 dias em março... Que concentrou as quedas ali. Foram 3 dias de 15, até acho que o mercado fechou 2, 3 dias. E a gente... O fundo apanhou, como todos os fundos, pegou de surpresa. E o pior é que depois que passa, você pensa, era óbvio que isso ia acontecer. E, imagina, o Covid, as bolsas no mundo caindo e a gente ali, pelo amor de Deus. E daí falou, temos que chacoalhar. O que fizemos? A ideia era pegar empresas capitalizadas, que não tinham dívida, que tinham caixa, pensar quem vai sair dessa e quem apanhou muito, mas está que dá lucro e está com dinheiro no caixa. E que não teriam seus negócios altamente comprometidos por uma redução ou parada de circulação de pessoas ou de mercadorias, né? Na época, a circulação de mercadorias não era tão evidente assim, né? Os problemas logísticos tal, não eram tão evidentes. Então, a gente conseguiu a parte de tech, a gente conseguiu ir muito bem, porque a ideia era voltar rápido, o mais rápido possível, para isso. A gente fez um pacote de empresas que fizeram IPO recente na época e estavam surfando naquela onda de tech. Falou, isso aqui tá estranho, porque o cara tá com muita grana. O resultado do cara só cresce. O resultado cresce, ele já com 3, 4... O cara só ganha cliente. Empresas para comprar e a hora que voltar vai ter que voltar forte. E no fim a gente acertou. Uma dessas vendas acertadas foi a própria Localweb, que a gente... era acionista, agora não somos mais, mas foi um que ajudou a gente naquela queda horrível. Algumas outras a gente já estava bem posicionado, elas caíram, mas voltaram naturalmente. E a gente investiu em algumas também, como a indústria de papel, tipo, de embalagens, que a gente viu, se a pessoa vai pedir em casa, isso aí tem que embalado em alguma coisa. Né? Então, a gente gosta muito dessas empresas menores que elas não são o core business, tipo, da indústria. Tipo, uma construção civil, você pensa, está devagar, o que se beneficia e é menor, uma empresa que pode subir mais, dobrar de tamanho. A Portobello, no caso, a gente não tem, mas uma empresa que, numa eventual subida das construtoras, ela é puxada, se ela tiver descontada, geralmente elas ficam mais descontadas que elas vêm depois. Então, a gente consegue um ganho bem maior, a gente acredita nessas estratégias que a gente tem usado bastante. E a gente gosta muito tem uma coisa que a gente olha muito aqui na Skate, quando a gente vai analisar uma empresa, quando a gente vai decidir se vai entrar ou não, por exemplo, setor de construção. Tá bom, mas para cada 1% que o setor de construção crescer, quanto crescem os fornecedores desse setor? Tem uma cadeia, né? Onde eu pego o efeito maior na cadeia? Pois não necessariamente é na incorporadora, na construtora, às vezes. Não estou dizendo que nem que não, tá? Às vezes é na fabricante de piso, às vezes é na fabricante de móveis. A gente tem um outro exemplo. A gente viu o setor moveleiro explodindo também em 2020, né? Eu ia falar no ano passado, mas foi em 2020. A gente não investiu em empresas do setor moveleiro. A gente investiu nos fornecedores do setor moveleiro, que foi uma coisa que deu super certo, porque o volume crescia 40% mais
do que crescia o volume do setor moveleiro. Porque eles vendem para todo mundo, Sim, porque todo mundo, se a Duratex crescer 10%, o fornecedor dela, que é menor, cresce 30%, 40%. E é interessante quando você olha por esse prisma, né, fazendo uma comparação aqui, numa corrida do ouro, você não quer ser o cara que pega o ouro, você quer ser o cara que vende a pá. Né? Então, quando você olha por esse prisma, é interessante que você consegue trazer uma descorrelação em relação ao índice Bovespa para dentro da sua carteira, dado que você não vai nos grandes nomes, né? Então, em vez de você ir para o setor petrolífero, para a Petrobras, você vai para os fornecedores da Petrobras, que são saudáveis, que estão listados na Bolsa, né? E muitas vezes os investidores tendem a olhar com alguma cautela ou com algum incômodo. Por exemplo, uma empresa de small cap, trazendo aqui um exemplo. As pessoas esquecem que a gente está falando de uma empresa que, por mais que dentro do ambiente de bolsa ela seja pequena, ela é uma das empresas vencedoras do Brasil. Né? Como é difícil fazer um IPO no Brasil, como é difícil listar uma empresa no Brasil. Quando você chega nesse nível de maturidade, é uma empresa que já é muito sólida, por mais que na comparação com as blue chips, por exemplo, da nossa bolsa, ela seja menor, né? Então, eu acho que é uma estratégia interessantíssima que traz descorrelação e potencial de ganho bastante elevado. Fala aí, Alessandro, eu te cortei. Tem um atrasinho aqui entre o nosso áudio, tá? Por culpa do estúdio. A internet tem esse problema. Desculpa que é exatamente isso. Eu fico empolgado porque você resumiu perfeitamente o que a gente pensa aqui no fim. Na época do Covid, naquela queda da bolsa, foi horrível, foi triste por tudo que aconteceu, mas a função da Skate era vender lenço, né? Para quem está chorando, investir na empresa que vende lenço, para quem estava na... E tem uma coisa importante, Vitor, né? A gente falou muito de small cap, de descorrelação com o índice. O Skate FIA ele não é um fundo de small cap. O mandato dele não é investir em small caps. O que acontece a gente investe em small caps, a gente investe em mid cap e a gente investe em large cap também. As nossas maiores posições, até um tempo atrás, era a Marfrig. Até porque a gente tem que controlar, como a gente está falando, o risco do passivo. Que a gente hoje consegue vender 70% do fundo em 6 dias. Em 6 dias, num fundo D mais 30. E isso a gente... Então, embora a gente entre em empresas small caps, a gente está ponderando um eventual resgate. Ninguém quer receber um resgate, mas a gente está ponderando um risco ali de um eventual resgate e às vezes a gente tem que abrir mão de alguma expectativa de ganho para controlar o risco do fundo. Não pode. Essa disciplina, né, vamos usar a palavra disciplina, talvez seja o segredo do fundo ir relativamente bem em períodos que a bolsa não vai bem. Os processos são seguidos, porque a vontade, algumas horas, é você ir para vamos com tudo, e é a hora que você se dá mal e que seu fundo vai para o espaço. Quando você vai para aquele all-in achando que você tem alguma chance e não é o que é certo a fazer. A gente está olhando lá na frente, sabe que vai subir, descer, o jeito que vai chegar a gente não sabe, vai oscilar, mas a ideia é chegar lá em cima. Excelente. Eu já vou aproveitar aqui, a gente meio que já respondeu aqui uma pergunta, mas eu vou trazer a pergunta aqui, a segunda parte dela, né? Na verdade, tem uma anterior aqui da Gisele, que ela pergunta qual é o perfil de investidor do fundo. O Skate, ele é um FIA, né? Então, por natureza, os FIAs são arrojados, tá? É impossível a gente ter um FIA que não seja arrojado, é difícil mais categorizar dessa forma. Então, é um fundo para investidores um pouco mais arrojados, um horizonte de investimento um pouquinho mais longo, tá, Gisele? É para você investir olhando ali uma janela de 12, 18, 24 meses pelo menos, para que você realmente dê tempo para as estratégias aqui que a gente vem conversando amadurecerem dentro do fundo e você conseguir trazer um retorno adequado ao risco do produto. Se colocar o dinheiro hoje para sacar daqui a 30 dias, pode estar para cima, pode estar para baixo, pode estar de lado, aí você entra num jogo de probabilidade muito aleatório e não é esse o objetivo aqui, tá? Mas é um fundo com perfil arrojado. E aí a pergunta que eu ia falar aqui, na verdade, né, que eu trouxe essa antes, é do Breno, que ele fala que gostaria de saber se você tem um foco maior em small cap, né, e aí a gente já falou aqui um pouco sobre esse assunto, mas vale perguntar se de repente a carteira hoje, como é que está a exposição nesse segmento de small, e até mais, né, o que vocês consideram small, né, porque eventualmente o que vocês olham como uma empresa que é
mid cap para a bolsa, vocês olham como small, tem empresa que é small para a bolsa, vocês olham como mid cap. Eu já vi muito essa discussão sobre o que efetivamente não, é. alguém tem que determinar o valor. E aí ele pergunta se você pode contar algum case, né, que vocês estejam posicionados de small caps, especificamente contar o porquê, né? Aí fica à vontade se não quiser abrir, que eu sei que gestão é uma coisa de muito, eventualmente, ali sigilo, né? Então fiquem à vontade também, eu não Depois que a gente compra, a gente conta para todo mundo, Então... Não, mas vamos lá. O Skate é um fundo de small cap, a gente já respondeu. Não. Quando é que a gente investe em small cap? Quando a gente enxerga mais valor naqueles ativos do que nos outros ativos. Se for tudo igual, a gente prefere ativo mais líquido, né? É que normalmente você tem uma coisa assimétrica ali, um retorno esperado que é mais favorável nos ativos normalmente chamados de small ou de mid cap. Hoje a exposição do Skate posso errar por um pouco, acho que a gente tem uns 20%, 30% em small cap. Small caps, desculpa. Alguns considerariam 30%. Dependendo da tua régua. O que é um small cap para a gente? Aí vamos brincar aqui com você, Vitor, a gente gosta muito de falar com o modal, que a gente pode ser um pouco mais... falar a verdade de um jeito mais descontraído e para chegar mais perto das pessoas. A small cap ideal para a gente aqui é o seguinte: a gente compra a small cap, ela vira mid cap e ela vira large cap. Esse seria o sonho ideal. Nem sempre a gente consegue isso. Não, e aconteceu no nosso portfólio uma small cap que foi comprada por uma large cap, e agora as ações dessa small vão virar ações de large cap. Então essas coisas acontecem. E até para os investidores não acharem que é algo impossível, né? A gente teve o case, por exemplo, de Magalu, né? Alguns anos atrás. O crescimento que ela teve num curto período de tempo, saindo de uma empresa pequenininha e virando uma das líderes do setor. Agora está sofrendo muito esse ano, é um case à parte aí também esse ano, do lado negativo, mas teve esse boom ali de crescimento que tornou ela uma empresa relevante no segmento. Teve, que chegava uma hora que a gente olhava os números e falava, meu Deus do céu, não pode ser. A gente não entrou, porque sempre achei, a gente, quando ela era mid, a gente achava caro. Daí quando ficou naqueles valores, pensando, a gente estava errado, obviamente, não devia ter entrado e caído fora. Mas não entramos. Mas aí, respondendo aí a tua pergunta, do que a gente considera small cap, a gente prefere não fazer essa segregação, essa classificação, porque a B3 tem um critério, o fundo, a gestora A tem um critério, o estrangeiro tem outro critério, cada um tem um critério. Então, o que a gente pondera, porque no fim a gente é gestor do fundo, né? Então, a gente tem que controlar a carteira de 12 a 18 ativos, mas o que a gente pondera trazendo esse ativo para a carteira, a gente consegue manter o nosso risco de passivo ali sob controle? Consegue. O retorno, o potencial que a gente está vendo, vale a pena? Vale. Então, vamos entrar. E me conta então um case aí para o nosso investidor, para o Breno. O case passado ou o que a gente chamado de small cap? Fique à vontade. Pode ser algo que vocês já realizaram, pode ser algo que vocês têm na carteira. É mais para ele entender ali o que tem por trás do processo de vocês. O que fez vocês olharem uma empresa menor ali e gostarem? Acho que podemos falar uma que a gente tem agora, não. Uma que a gente está falando agora. A gente sabe. Liberdade do gestor aqui. É difícil classificar como... Acho que podemos falar da Tegma. Tegma é uma que a gente montou uma posição. Que a gente não tem medo de falar de coisas que nem todo mundo vai concordar com a gente. E estamos agora também investindo em Elbor, que já foi mid, isso é ruim, E agora quanto de Elbor, então? Vai. Elbor, eu tenho curiosidade particular, então. O que vocês veem em Elbor? Eu tenho nesse caso aí. Eu moro num edifício construído pela Elbor. Chegou a valer 3 bi na bolsa. Agora está valendo 550, acho, alguma coisa perto disso. A gente está começando a montar uma posição em Elbor, acreditando que os estoques que ela
que a Elbor tem valem mais do que a empresa. Se você pegar no balanço de empresa de construção civil, é difícil. Ele entende bem isso. Não, é uma coisa, é meio ficção ali. Você tem que achar onde está o dinheiro. Em todo negócio, né? A gente sempre pensa, bom, mas quem está ganhando a grana? Porque a construtora, é a incorporadora, é tipo quem está financiando a obra, tipo, sempre tem alguém ganhando mais. Tem às vezes trabalhando menos e ganhando mais. E no caso da Elbor, a gente já acompanha há muito tempo, já teve na carteira, caiu demais, relativamente com as outras, a gente acha que está mais barata que se pegar uma Even que está valendo 2 e pouco na bolsa. Pensa, os produtos que elas estão lançando, a gente entra no site, fala com os caras, pô, não pode ser, está muito barato, só em estoque ela tem perto de 600 milhões. Se ela quiser queimar isso, ela já consegue vender por metade, 300, valendo 200, você com 100 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, vai para comprar 51%, você assume o comando de uma empresa que tem land banking ainda, que tem tipo, projetos, acessos, tudo. Tipo, a gente considerou entre milhões. Eu posso até pegar o nosso se você tudo. Assim, que a gente olhou na Elbor? A gente começou olhando e falou, poxa, está chegando numa conta que a gente gosta. O que acontece? O estoque sem custo a incorrer, né? Então o estoque livre, que não tem que mais pôr mais dinheiro para concluir aquilo. Então o estoque concluído, mas a gente prefere falar o estoque sem custo a incorrer. Mais os recebíveis estão valendo mais que a empresa. Aí você fica com a opcionalidade de Land Bank, de VGV, que a gente prefere não contar com isso, mas tem uma coisa na Elbor que a gente acha que pode ser um game changer, um grande divisor aí de águas, que é o projeto de Mogi. Então, a gente precifica a zero na nossa conta esse projeto de Mogi, a gente precifica estoque recebível para a Elbor e a gente imagina que se o projeto de Mogi der errado, e errado eu estou falando dá muito errado, ok, porque o terreno está pago. É um projeto de mais de 1 bi. O terreno está pago. É uma fazenda que eles querem fazer um loteamento e comprar ao que ele vender metro quadrado. É fantástico. É um dos melhores negócios do mundo. E Mogi é uma cidade que, historicamente, você tem um sucesso de loteamento de residência de casas, né? Com muito sucesso, com muita demanda, com nenhuma oferta. Então, se isso der certo, a empresa vale mais uma ou duas Elbors ali. Eu fiquei curioso, né? Como eu falei aqui, vocês falaram de Elbor, porque eu moro num apartamento da Elbor e eu acho o apartamento excelente. Tá? Assim, um apartamento eles têm muita acabado. Sim. A entrega foi muito boa, né? As áreas de lazer, a infraestrutura do apartamento é excelente, assim, de um nível superior ao que eu esperava quando eu vi o projeto inicial. Então, assim, eu gostei muito como cliente da experiência ali com essa empresa. Por isso que eu perguntei sobre o case. Eles investem muito. A gente conhece a turma, já visitamos, já fomos lá, ligamos, já falamos. E é uma empresa bem redonda. Tipo, pode não ser a melhor. A gente acha que, no fim, construção civil é taxa de juros. Então, foi muito mal por causa dos juros que subiu. Então, todas elas apanharam muito. Mas com a taxa ficando mais flat, depois se bobear caindo, a construção deve voltar e a gente pode não estar na melhor, mas com certeza vai ser uma que a gente acredita que pelo menos... Pode surfar bem esse momento. E até pegando esse... Fala, Eduardo. A gente tenta levar as coisas para um cenário absurdo para ver se a gente está raciocinando no sentido certo. Então, se der tudo errado, vende tudo isso aí, vende todo o teu estoque, faz um preço mais barato, vende, desconta, antecipa os seus recebíveis e distribui e está no 0-0. Distribui e ainda está no 0-0. E até essa questão do cenário que vocês falaram aí de Selic, né? Trouxeram essa discussão para a mesa. Né? Tem aqui já no chat perguntas sobre isso, né? Como é que vocês estão vendo à frente. A gente sabe que a gente está num ano que vai ser, cara, complicado. É um ano de eleição, um ano ainda de saída da pandemia, né? A pandemia está mais
fraca, digamos assim, não no ponto de vista de número de contaminações, mas no número de óbitos, né? Essa última variante, desculpa, ela tem se mostrado bem mais fraca, né? Menos letal, né? E a população mais vacinada, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. A gente ainda está num movimento de saída, mas ela ainda não acabou, né? Você vê ainda pequenos focos ali tendo que diminuir um pouco a atividade econômica, né? Reduzindo. A China, que é um grande problema nessa história, porque ela tem uma política de tolerância zero ao Covid, então qualquer 1, 2 casos fecha uma cidade inteira, e aí tem toda uma cadeia produtiva sendo prejudicada por culpa disso, né? Fora, como eu falei, eleições aqui no Brasil, né? E Fed olhando alta de juros. É o cenário molezinha para surfar 2022. É aquela coisa que você pode... A gente brinca aqui que é um ano que você pode ganhar, mas não levar. É isso aí, exatamente. Você pode estar certo, mas o preço não vai para onde você estava pensando. E às vezes, então, como é que está a cabeça de vocês aí? O que vocês estão vendo aí para a Bolsa esse ano? Como é que está o cenário? Então, o que a gente vê aí de cenário, né, para a Bolsa? O que a gente acha que pesa sobre os ativos brasileiros, ativos denominados em reais nesse momento? A gente até brincou a gente fala sempre aqui, são 3 ou 4 coisas, embora a gente não tome decisões de investimento baseados no cenário macro, mas são 3 ou 4 coisas que pesam no macro Brasil. O fiscal e o fiscal. Então, esse é o grande peso. Todo o resto vem da situação fiscal ou da não situação fiscal do país. E aí a gente vê uma corrida eleitoral, que não tem como não tocar nesse tema, né? E o que o mercado está ansioso, está buscando, né? O que todo mundo quer é que o prêmio de risco, né, seja reduzido, o prêmio de risco dos ativos brasileiros seja reduzido. Isso vai vir, na nossa visão, tem uma grande, enorme chance de vir, porque qualquer candidato que leve a sério a corrida eleitoral, que queira realmente se eleger e fazer a coisa acontecer, ele vai ter que tocar nesse ponto, ele vai ter que apresentar uma equipe econômica ali da forma correta, e acho que ninguém vai escolher uma equipe econômica que não fale do fiscal e que não aponte alguma solução para o fiscal. E acho que só essa postura dos candidatos já vai ser bastante benéfica para os preços dos ativos, porque realmente as coisas estão... A gente acabou de falar de Elbor, tem coisas que não fazem mais sentido, os preços, né? E aí você falou de Fed, aí é um outro problema, né? Não, acho que é inevitável o que o Fed vai fazer, ele vai subir juros, ele vai diminuir o balanço dele, só lembrando, a gente está falando do maior balanço do mundo, né, sendo diminuído, então não é um jet ski, é o Titanic manobrando, mas a gente entende que até pelo movimento aqui do nosso Banco Central, de já ter feito esse movimento de subida agressiva, né, agressiva, não estou dizendo que está certo nem está errado, mas de se impor ali como alguém que vai controlar a inflação, eu acho que já ameniza bem essa migração aí de recurso de ativo de risco para... A gente aqui na Skate tem um viés construtivista, Sim. Sempre, que acha que se tiver alguma solução, o empresário brasileiro vai encontrar. E a gente enxerga a Bolsa, aquela história do ganhar, mas não levar, é que a tendência que a gente conversa é que os candidatos vão ter que, como colocar um Levi, como foi com a Dilma, dar uma acalmada, isso deixa o mercado mais confiante, e daí a Bolsa sobe. Então, a gente acredita que isso vai acontecer, que os candidatos vão tipo, tentar ir para o meio, tudo, mas tem o drama dos Estados Unidos. Então, pode dar tudo certo aqui, e a Bolsa... Sim. Que nossa bolsa que é hipocondríaca, né? Que a gente fala, que é qualquer doença que alguém tem, ela já começa a tossir. Então pode acontecer, a gente vai bem, tudo vai indo até outubro, pelo menos, mas despenca por causa de... Tem que tomar cuidado porque você vai fazer lá para, se você vai decidir
continuar apostando aí num cenário benigno durante todo o ano, ou se em algum momento você vai reduzir ali o teu risco e vai fazer alguma mudança, alguma reconstrução de portfólio, alguma coisa assim. Então, esse ano é um ano que parece que vai mudar agora no começo do ano, né? Esses primeiros dias foram terríveis, mas dificilmente vai ser uma tendência a gente acha que vai melhorar contínua, né, durante todo o ano. Mas a gente acredita que vai melhorar. E vocês estão com a tese aí, até é a última pergunta aqui do programa, porque já está batendo quase 1 hora aqui de live, mas essa eu estou curioso, dado a percepção de vocês, né? Eu vinha conversando com gestores aqui no Cara a Cara com o gestor ao longo do ano passado, e eu vi um movimento muito interessante que era o seguinte: quando a gente tinha juros ali de 6%, 5%, né? Patamares ali mais baixos, todo mundo era unânime em falar, tá tudo muito barato, a Bolsa do Brasil está muito descontada, as empresas estão muito baratas, uma hora isso vai ter que destravar valor, o fiscal está atrapalhando, o político vem atrapalhando, a Covid atrapalha um pouco ainda, mas em algum momento esse valor vai ter que destravar, é o momento de comprar, é buy opportunity. E aí, mais próximo do final do ano, quando ficou um pouco mais claro que a gente voltaria a ter ali Selic de 2 dígitos, eu comecei a ver alguns gestores, e aí não é unânime, né, trazerem o seguinte ponto: olha, não é bem assim, não está mais tão barato quanto parece, né, os juros nesse patamar já tornam as empresas um pouco menos atrativas, tem que saber escolher. Vocês estão na ponta do tá muito barato, ou do já não é bem assim, ou nenhum dos dois lados? Como é que vocês estão vendo esse cenário? É boa essa pergunta e não tem resposta no fim. Eu acho, mas já foi mais barato com esses juros a 11, né? Mas a gente acha que tem coisa muito barata ainda. Tem coisa que se qualquer melhora, a gente acha que está valendo metade. Né? Não, e você preferia que os juros ficassem 2 e a inflação nem sei para quanto iria. Então, não é um cenário possível manter os juros a 4, 5, 6. A gente acha que os juros é um bom negócio agora, no fim. Mas que a Bolsa tende a ir bem melhor num médio prazo. E a hora de entrar é meio que constantemente a partir de agora, não sei. Ou sempre, né? Tipo, a gente acha que tem que ir pondo dinheiro na Bolsa, porque a tendência, pelo menos que a gente está enxergando, é ela nos próximos 3 anos. Sim. E bem melhor do que o CDI. Excelente. Bom, gente, estou chegando aqui no final do programa, né? Já estouramos aqui o nosso tempo. Queria abrir esses últimos minutos aí para vocês deixarem o último recado, suas considerações finais. Fiquem à vontade aí para falar diretamente com o investidor de vocês. Primeiro agradecer, né? Obrigado, foi muito legal. A gente adorou, estamos aqui. Podemos voltar quando quiser. Temos à disposição para vocês do Modal, para todos que estão assistindo, os clientes, amigos, todo mundo, para conhecer a nossa casa aqui, vir conversar com a gente está aberto para receber todo mundo, né? A gente faz isso porque é o que a gente realmente gosta, a única coisa que a gente acha que sabe fazer e pretende fazer aí para sempre. É um prazer para a gente vir para o escritório aqui, conversar com você, falar com as empresas, analisar as ações. É muito... um trabalho, dá trabalho, mas é prazeroso no final. É muito grande. E eu também queria agradecer aí o Modal e todo mundo que está passando esse tempo, vai ficar gravado isso, vai ouvir a gente, né? E lembrar que é uma coisa muito importante. Você que está ouvindo aí no Modal, a gente tem uma estrutura aqui para atender os AIs do Modal, para fornecer informação. Se for alguma coisa específica, a gente está pronto para atender. Se quiser, de repente, um contato mais próximo com a gente, também a gente consegue, à medida do possível, atender. E se você tem alguma demanda, alguma dúvida, alguma questão sobre o SCADE FIA, sobre a SCADE, fala com o seu AI aí no Modal, ou fala direto aí com quem te atende no Modal, ou manda um e-mail para o Modal. E a gente tem um canal que está hoje trabalhando quase que exclusivamente atendendo o Modal, os AIs e a estrutura do Modal.
É isso aí. Eu, inclusive, pessoal, se vocês saberem aí, spoiler, tem um grupo de WhatsApp com eles. Sou eu, eles e a Flavinha aqui do meu time. É verdade, Pra tirar dúvida, para falar diretamente ali e não ter barreira de comunicação, para você ver como é que a gente ficou até surpreso depois com esse seu talento de apresentador aí, porque a gente conversou só para montar o fundo naquela época, lá atrás, quando era do Credit Suisse, indo para o Modal. Eu falei, aqui, 1001 utilidades, aqui a gente joga nas 11, não tem isso. Se precisar servir café também eu sirvo, se precisar ajudar a imprimir coisa eu imprimo. Igual aqui, por isso que deu certo, porque a gente está na mesma, Estamos aqui. Se precisar da gente também, tem umas ordens, pode ligar, pode vir, estamos aqui. Quando quiser, estamos aí. Então é isso. Bom, novamente, muito obrigado pela presença de vocês. E aí, investidores que gostaram aqui do nosso bate-papo, gostaram da cabeça de gestão aqui da alocação, para investir é super fácil. Entra lá no seu banco digital, vai em investimentos, fundos de investimento, e aí você escreve SCADE, só SCADE, do jeito que está aqui na legenda aqui do lado, e aí vai aparecer o fundo lá, que é o FIC-FIA da SCADE, que pega toda essa estratégia que nós conversamos aqui ao longo dessa última 1 hora. Bom, então é isso, pessoal. Aguardo vocês aqui na próxima semana, no mesmo horário, no Cara a Cara com o Gestor, para tirar aquela dúvida ao vivo com o seu gestor favorito. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.